Nós estamos de volta com o nosso Papo Livre e o Papo Livre, estou trazendo aqui de volta o queridíssimo professor Dr. Tabajara Dias de Andrade, ele já é nosso freguês aqui no Papo Livre. E nós vamos falar de um assunto hoje que me incomodou. Eu li uma matéria no Correio Popular já faz algum tempinho e outro dia eu conversando rapidamente com ele, falei, é um dos motivos que eu preciso levá-lo para o nosso programa. A região metropolitana de Campinas registrou um índice altíssimo de suicídio nos últimos tempos, mais que dobrou, se eu não estou enganado, em relação a 2014 ou 2015. Então, de qualquer forma, é um número assustador essa questão do suicídio. Professor, que coisa complicada é essa, o tal do suicídio, hein? É muito triste, né? Enquanto a maioria das pessoas tenta viver, algumas pessoas, por algumas razões questionáveis, tentam colocar fim à vida delas, né? É muito triste isso. Não foi o dobro, não é tão grave assim. Não. Aliás, é muito grave, mas foi 30% a mais que cresceu aí. Que é muita coisa, gente. É um número absurdo, um negócio que não faz muito sentido. Eu acho que toda vez que a gente pode falar desse assunto, a gente deveria falar. Porque a pessoa que está prestes a fazer um absurdo desse, ela geralmente pede ajuda. E às vezes a gente não vê essa ajuda e não dá ajuda. É gozado porque todas as pessoas que se suicidam, quando os pesquisadores vão lá estudar essas pessoas, elas pediram ajuda. Não quer dizer que as pessoas que pedem ajuda ou que ameaçam se suicidar vão se suicidar, mas as pessoas que se suicidam, todas pediram ajuda. Eu tenho uma experiência de infância, um adolescente, um amigo meu se suicidou. Isso talvez tenha feito eu me interessar mais por esse estudo. Você sabe que eu trabalho muito com essa parte de positivismo, estresse positivo, vida legal, realização pessoal, e o suicídio está do outro lado, né? Mas também é da nossa área, porque do mesmo jeito que existe um lado da nossa profissão que trabalha com alta performance, existe um outro lado que trabalha com essas pessoas que sofrem muito e que precisam de muito cuidado, muito carinho, muita atenção, muito amor mesmo, a gente pode dizer assim. O que leva uma pessoa a desistir de viver, né? É gozado porque tem alguns pesquisadores que sugerem que seja, inclusive, uma coisa assim meio de desconexão com a realidade. Porque as pessoas que tentaram seriamente suicídio e não morreram, né? Essas pessoas, quando entrevistadas depois, contam que elas se imaginavam mortas. Né? Então, ela, por exemplo, ela tinha brigado com o namorado, ou com a mãe, ou com alguém, e ela imaginava, eu vou me matar e depois minha mãe vai chorar, meu namorado vai ficar desesperado, nunca mais vai conseguir outra pessoa, que ele vai ficar traumatizado. Mas só imaginava ela lá no caixão e a pessoa chorando do lado dela. Na verdade, ela querendo penalizar o outro, não? Esqueceu que ela se penaliza assim. E não vai ter esse momento de dessofrer, né? Tem um filósofo inglês que eu gosto muito, e ele diz exatamente isso. O suicida não tem essa possibilidade de dessofrer, né? Ele não tem como dessofrer, ele só vai morrer no auge do sofrimento, que é um negócio muito, muito triste, né? Realmente uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa é você entrar nessa posição. Professor, eu acho que um dos grandes motivos de suicídio é a questão financeira, não é não? Então, voltamos àquele assunto que já conversamos uma vez aqui, que são os valores, né? Dinheiro é um valor. É gozado que, quando eu era criança, eu não achava que dinheiro tinha valor, né? Eu achava que se eu queria comprar alguma coisa, eu ia lá comprar. Eu lembro uma vez que meu pai falou assim, a gente não tem dinheiro para comprar isso. Eu falei, dá cheque, né? Como se cheque fosse a mesma coisa, se não fosse nada a ver. A criança novinha, ela não tem essa concepção de que o dinheiro permite que você compre o prazer, que você compre o passeio, que você compre a comida, que você compre uma vestimenta, que você compre uma casa, que você compre um carro, que você adquira coisas, faça passeios bonitos com dinheiro. A criança não tem essa noção. Mas já na adolescência, a maioria dos adolescentes consegue perceber isso, que existe, que o dinheiro não é uma coisa em si, mas ele é um meio de eu adquirir alguma coisa.
E alguns entendem até uma coisa mais séria, que o dinheiro é a coisa a ter. Né? Então, se você pensar, o dinheiro, a história do dinheiro, ele surgiu como facilitar trocas. Né? Eu tenho uma vaca e quero trocar, mas eu preciso da salada que você faz. Como é que eu vou negociar trocar vaca com salada? Não dá certo. Né? Então, eu vendo a minha vaca e pego aquilo, fraciono um pedacinho e compro sua salada. Então, o dinheiro é um meio, é um caminho, é um intermediário entre os produtos que você troca. No fim, é um escambo que você faz através do dinheiro, com um simbólico. Que hoje está sendo tudo digital. Hoje é digital, você nem usa, você pega o seu celular, vai lá na maquininha e passa o negócio. Né? Então, quer dizer, é um simbólico. E por várias razões passou a ter uma questão assim, até de que o dinheiro é o objeto a ser buscado. Né? Eu tenho mais dinheiro, eu valho mais, eu tenho mais poder, coisa assim. Isso dá para a gente conversar bastante sobre isso. Mas a verdade é que quando eu coloco esse valor, tem outros valores também. Então, por exemplo, eu posso colocar o seguinte valor. Eu quero ser um cara verdadeiro. Então, ser um cara verdadeiro e confiável é um valor. Dinheiro é um valor. Só usando esses dois, tem outros. Né? Aí eu falo assim, pô, Jair, você quer comprar meu celular? Eu vou vender pelo preço que eu comprei. Aí você fala assim, quanto você comprou? Eu paguei R$2.000 nele. Eu falo, eu paguei R$2.500. E você compra por R$2.500. Opa, o valor financeiro eu saí vantajoso. O valor honestidade eu saí perdendo. Se eu sou um cara mais financeiro do que honestidade, pô, sai ganhando. Se eu sou um cara mais honestidade do que financeiro, provavelmente nem vou propor. E se propuser esses R$500, vai ficar pesados na minha conta. Isso é valor. Né? Eu tenho lá a minha parceira. Né? Eu tenho um valor de fidelidade com ela. Né? Mas aí encontro uma puta mulher linda, maravilhosa, aí que também é um valor, né? O prazer erótico, o prazer da beleza feminina, negócio bacana. Eu posso parar com esse valor. Qual que vale mais? A minha fidelidade à minha parceira ou o meu desejo? São valores por essa nova pessoa. Se vence isso, eu não vou. Se vence isso, eu vou. Se vence isso e eu vou, eu fico culpado. Então, é tudo muito valor. Quando a pessoa dá muito valor para o dinheiro e dá menos valor para a vida, a coisa começa a complicar. Nós falamos numa outra semana aí, que das pessoas que, para ficarem felizes, têm que comprar. Sim. Então o camarada está infeliz, está feliz no amor, está feliz no trabalho, está infeliz em tudo, e sai comprando desesperadoramente, com ou sem dinheiro, muitas vezes sem dinheiro. Bom, aí ele está comprando, você não pode comprar mais, acabou seu cartão de crédito, você está estourado no banco. Ah, não tenho mais como viver. Quer dizer, o cara não vê mais saída na vida, aí ele se mata. Né? Parece, essa pesquisa está em andamento, não tem resultado ainda, mas parece que esse aumento de suicídios que teve aí, parece que está muito relacionado, gente, é impressionante, à situação financeira. Na faixa menor está associado à culpa, que é um assunto muito sério também, gente, que merecia... Deve ter pais ouvindo a gente falar aqui, eu acho que isso merece uma atenção muito especial. Porque pensa bem, qual que é a função do pai, né? O pai, ele pega uma criança totalmente incapaz, a criança nasce totalmente incapaz, você tem que botar comida na boca dela, se você puser do lado, ela não come. E tem a função de entregar um cidadão à sociedade. Então, nesse processo, se a gente for pensar, é como se o pai fosse um treinador, um coach real de vida. Mas muitos pais associam esse papel de pai a ser um juiz. Recentemente teve um suicídio que me tirou o sono. Olha que um camarada como eu perder o sono é complicado. Mas me tirou o sono. Foi uma garota que fez lá uma brincadeira erótica com um namorado e o bandido do namorado botou na internet as fotografias dela. O que ela fez? Escreveu uma carta para a mãe pedindo desculpa e se matou. E o gozado é que o repórter que falava dessa matéria falava, tadinha dessa mãe, já pensou que desespero. Eu fiquei com uma bronca dessa mãe, com uma raiva dessa mãe, porque eu não só tenho essa informação, o resto é da minha fantasia. Mas, gente, essa mãe era uma juíza, essa mãe era uma cobradora, ela não era uma parceira. Eu acho que uma mãe, quando uma filha faz uma besteira,
Uma mãe, que eu acho que merece o nome de mãe, teria que ser aquela pessoa que a filha fala, mãe, fiz uma merda, me ajuda. E agora? Né? O que eu faço? Como que eu saio disso? E seria, na nossa cabeça de adulto, tão fácil. Troca de escola, muda de cidade, deixa passar, perde um ano na escola, porque imagina o ambiente, como é que ficou. Ou então, aproveita que você é gostosa, bonita mesmo, vai em frente, vai viver sua vida. Vamos processar esse bandido que não tinha direito de fazer isso. 1000 soluções. Mas a única solução que a menina fez foi pedir desculpa para a mãe e se matar. Né? Então, eu acho que esse é um assunto muito sério, tem até todo um aspecto ético de comentar isso no ambiente público. Mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. As coisas acontecem pertinho da gente. Né? Eu vi um livro escrito para a mãe daquele menino que matou um monte de gente e se suicidou nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro muito, não lembro o nome dela agora, mas ela escreveu um livro muito contundente, deu uma entrevista muito contundente na Veja, e ela fala isso, gente, pode estar no quintal da sua casa, pode estar almoçando com você alguém que vai fazer uma coisa absurda. Então a gente tem que escutar as pessoas, tem que fazer, um dia desse a gente falou de uma festinha semanal, sim, né? Sim, mensal, mensal, mas a gente tem que fazer uma reunião familiar de vez em quando. Se puder ser toda semana, tudo bem, mas porque na corrida da vida as pessoas não param para pensar. Não param para conversar, não param para se apoiar, para se dar energia. E é a falha de tudo isso junto que faz com que o indivíduo queira voluntariamente tirar a própria vida. Que é um negócio absurdo, não tem como a gente logicamente aceitar que isso é legal. Né? Há pouco tempo agora, recentemente, teve o acidente daqueles meninos lá do voo. Do Chapecó. Né? Estamos vivendo uma consternação mundial pela morte dos jovens. Gente, qual o sentido de você tirar a tua vida voluntariamente? Né? A morte é um negócio muito chato, a morte é o fim da vida, é o acabar. Eu fico pensando assim, aqueles garotos nunca mais vão tomar uma cerveja, nunca mais vão ganhar um jogo, nunca mais vão transar. Né? Quer dizer, a morte é muito ruim. Né? Ela não faz, dizem que a morte faz parte da vida. Não, a morte é a antítese da vida. A morte é você não poder mais bater um papo com um amigo, tomar uma água gostosa. É muito ruim isso. E o cara voluntariamente busca isso porque o cara está totalmente perturbado. Nenhuma pessoa com o mínimo de bom senso faria uma besteira dessa. Você me falou um dia também, uma coisa que me chamou a atenção, que às vezes o suicida não é só aquele cara que pega uma arma ou pega uma corda e dá um na cabeça, mas é um cara que se sabota na segurança, por exemplo. Né? Existem muitos acidentes que na realidade não são acidentes, são suicídios. Né? Eu tive uma colega que se suicidou. Né? Ela estava numa situação complicada e o acidente que ela se envolveu é um acidente que não tinha nenhuma lógica acontecer. Né? Seria de uma pessoa muito barbeira, ela é uma excelente motorista. Né? Então, às vezes, o descuido, né? Você está tão perturbado com aquilo, né? Que você está dirigindo de qualquer forma e você vai lá ou voluntariamente faz a besteira ou acidentalmente faz a besteira. Porque está fora do prumo. Esse mesmo acidente que nós estamos falando tanto aí ultimamente, né? A empresa estava com dificuldade financeira. Né? Então, o cara devia estar meio deprimido. Querendo levantar uma grana. Querendo levantar uma grana, ansioso, preocupado, e cuidados básicos não foram tomados. Né? Porque não é assim que o acidente acontece porque acontece. As pessoas que trabalham com prevenção de acidentes dizem que é uma questão de um queijo, assim, né? O queijo é todo furadinho, você corta a fatia, está toda furadinha. Mas olha que você não consegue chegar de um lado para o outro, porque os furos não se combinam. Né? Então, todos os processos têm suas falhas. Mas quando eu tenho uma série de procedimentos lógicos, não vai acontecer o acidente. Né? Mas se você deixar na aviação, que você claro. Entende tanto, tudo é feito em duplicata, né? Para que não haja uma possibilidade de um acidente. Muitos acidentes são resultado de depressão, muitos acidentes são suicídios em diferentes níveis, né? O mais voluntário, o menos voluntário. E é uma coisa assustadora que a gente não se dá conta disso aí também. Muito bem, falamos aqui sobre suicídio com o professor Dr. Tabajara Dias de Andrade, ele que é um psiquiatra e, como eu costumo dizer, é um baluarte, um grande batalhador das relações humanas. Obrigado pela participação, Obrigado Tabajara. Pela oportunidade de falar com seus seguidores aqui. Eu que agradeço, tenho certeza que o pessoal ficou tão feliz e contente em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Valeu. Muito bem, e eu fico por aqui, né?
Não esqueça que nós temos mais programação rolando na nossa telinha aqui da TV Indaiá e também do nosso site, que sempre, quando estamos no ar com a programação local, está com a programação online ao vivo, né, em tempo real. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz.